Imagine você na balada bebendo e dançando. De repente, você é abordado por uma pessoa. Essa pessoa se mostra interessada em você e te convida para ir até a casa dela. Chegando lá, aquele clima de química entre os dois desaparece, pois você percebe um clima ruim naquele lugar. O cheiro ruim faz o seu nariz arder, e a aparência nada agradável do local te causa medo. E tudo o que você consegue pensar é em ir embora. A pessoa que te convidou começa a se comportar de maneira estranha e demonstra que não vai deixar você sair dali. Nesse momento, você vê que só vai conseguir sair desse lugar se reagir de alguma forma. O homem que te convidou se deita em seu peito, mas o que parecia ser algo romântico, na verdade era algo completamente sádico, pois ele está com uma faca escondida em uma de suas mãos, pronto para enfiá-la em você. Antes que ele fizesse isso, você consegue reagir, e com um soco no estômago dele, você consegue sair daquele lugar macabro e pedir ajuda. Isso realmente aconteceu, e o homem que forneceu o convite para a morte se chamava Jeff Dahmer. Jeff nasceu no dia 21 de maio de 1960. Ele viveu sua infância em Wisconsin, nos Estados Unidos. Ele era o filho mais velho de Lionel e Joyce Dahmer. Quando era criança, Jeff gostava de jogar tênis e tocar clarinete. Nos seus primeiros anos, ele parecia ser uma criança normal. Ele era descrito pelos mais próximos como uma criança elétrica e feliz. Infelizmente, isso mudou quando ele passou por uma cirurgia. Isso aconteceu pouco antes do seu aniversário de 4 anos. Enquanto Jeff se recuperava da cirurgia, ele via a relação dos seus pais piorando. Jeff presenciava brigas e gritarias, coisas que se tornaram frequentes ao longo dos anos. Jeff passou a ser mais solitário e cresceu sem expressar seus sentimentos. A falta de afeto dentro de casa também ajudou muito a deixá-lo tão antissocial. Seu pai era sempre ausente, vivia ocupado com suas conquistas acadêmicas. Por isso, as poucas vezes que ele tinha um tempo de ficar com Jeff, tentava encorajá-lo a fazer o que ele gostava. Para mim, foi nesse ponto que ele errou. Como vivia muito sozinho, Jeff acabou adquirindo fascínio por coisas bem estranhas. Ele gostava de encontrar animais mortos e levá-los para a garagem de sua casa. Lá, ele decapitava os animais e ficava admirando suas entranhas. Certo dia, andando na rua com seu pai, Jeff deixou escapar sua fascinação, e seu pai não achou aquilo estranho. Lionel interpretou aquilo de uma forma completamente diferente. Lionel era químico e mostrava interesse em ciência. Ele literalmente acreditou que o seu filho pudesse ter futuro com a mesma coisa que ele gostava. Muitos acreditam que Lionel foi a peça-chave para a obsessão de Jeff pela dissecação dos animais mortos, algo que mais tarde só pioraria. A mãe de Jeff sofria com várias doenças e era viciada em remédios. Ela se preocupava mais com o filho mais novo e não demonstrava ter muito afeto por Jeff. Com isso, Jeff fazia suas bizarrices no porão sem que ela percebesse. Certo dia, jantando em família, Jeff perguntou ao pai o que aconteceria se ele lavasse os ossos da galinha com alvejante. É muito bizarro imaginar essa cena, pois eles estavam justamente comendo galinha nesse dia. O pai de Jeff não maldou essa pergunta. Pelo contrário, ele pensou que fosse apenas uma pergunta curiosa de uma criança. Depois do jantar, Lionel foi com Jeff até o porão e lhe mostrou o que acontecia com os ossos da galinha após serem lavados com alvejantes. Jeff só precisou ver aquilo uma vez, e isso foi o suficiente. O pai ensinou também a ter cuidados com as mãos ao entrar em contato com os produtos químicos, algo que ele usaria para realizar seus desejos sádicos no futuro. É aqui que a gente vê o quanto a atenção dos pais é importante na vida de uma criança. Tudo, exatamente tudo, vira reflexo no futuro. Finalmente, Jeff entra na fase da adolescência, uma das fases mais complicadas de uma pessoa. Na escola, seus colegas de classe achavam ele bem estranho e bizarro. Para tentar se entrosar, Jeff fazia umas brincadeiras nada legais. Ele fingia estar tendo ataques epilépticos, e isso deixava muito dos alunos assustados. Dessa forma, eles ficavam com medo e muitos se afastavam. Vendo tamanha rejeição, Jeff acabou buscando refúgio em outras coisas como bebida alcoólica. Quando tinha 15 anos de idade, os poucos amigos que ele tinha notaram o quanto ele gostava de beber. E foi em uma noitada com os amigos que ele confessou seus desejos e fantasias assassinas. Isso fez com que os poucos amigos que ele tinha se afastassem. Com isso, ele ficou cada vez mais dependente da bebida alcoólica. Ele meio que se arrependeu de ter revelado seus desejos, mas já era tarde demais. Ele então passou a beber para esquecer essas vontades bizarras.
Ele passava a maior parte do dia se embriagando. Tinha dias que ele não conseguia controlar seus pensamentos, e para saciar sua vontade insana, ele pegava animais mortos e os dissecava no porão. Jeff tinha um cemitério de animais no quintal dos fundos da casa de seus pais. Chegando na puberdade, Jeff se descobriu homossexual, e isso ele manteve em segredo, não contando nem mesmo para os seus pais. Logo no início da sua descoberta, ele se relacionou com um jovem que tinha a mesma idade que ele, porém, eles não chegaram a fazer sexo. A relação dos dois não durou por muito tempo, porque o jovem ficou bem assustado com algumas atitudes que Jeff tinha. Nessa época, Jeff começou a fantasiar coisas bem absurdas. Ele tinha vontade de dominar um homem e mantê-lo submisso a ele. Jeff queria ter um parceiro que fizesse todas as suas vontades. Quando ele tinha 16 anos de idade, Jeff passou a ver todos os dias um jovem passando correndo bem na frente de sua casa. Ele começou a ter fantasias com aquele corredor. Ele queria fazer sexo com aquele homem, que para ele era muito atraente. Mas o que deixa isso assustador era o fato de Jeff querer ter relações com o corredor desacordado. Dessa maneira, ele poderia fazer o que ele quisesse com ele. Certo dia, Jeff então se escondeu atrás de um arbusto. Ele estava com um taco de beisebol na mão. Foi a primeira vez que ele pensou em matar alguém. Por sorte, o homem não foi fazer sua corrida matinal naquele dia. Nessa época, a última coisa que Jeff pensava era em estudar. Com isso, suas notas na escola eram bastante ruins. No mesmo ano, seus pais decidiram se divorciar. Nessa confusão, de alguma forma, ele conseguiu se formar no ensino médio. Jeff viu seu pai saindo de casa. Logo depois, a mãe o abandonou. Ela foi embora e só se preocupou em levar seu irmão mais novo. Nessa época, ele tinha 18 anos de idade. A mãe foi embora, ele não tinha dinheiro, não tinha comida em casa e, para piorar as coisas, a geladeira dele estava quebrada. Esses eventos deixaram um vazio gigantesco dentro dele. Vazio que ele conseguiu tampar mais tarde, agindo da pior maneira possível. No dia 18 de junho de 1978, 3 semanas após sua formatura, Jeff estava dirigindo seu carro. Nada passava na sua mente naquele momento, até que tudo muda quando ele vê um jovem no canto da estrada. Esse jovem se chamava Steven Hicks. Ele tinha apenas 19 anos de idade. Jeff parou seu carro, pois o jovem estava pedindo carona. Jeff então convidou o garoto para ir até sua casa conversar e beber. Steven estava a caminho de um show, porém topou o convite e foi com Jeff. Chegando em casa, os dois começaram a beber e conversar. Eles ficaram fazendo a mesma coisa durante horas, e tudo estava indo bem. Mas, infelizmente, as coisas mudaram quando o jovem Steven se levantou dizendo que já estava na hora de ir embora. Jeff fez de tudo para convencê-lo a ficar mais um pouco, mas Steven já estava decidido. Aquilo deixou Jeff bem irritado, e com um impulso explosivo, ele acertou a cabeça do garoto com um peso de braço. Steven caiu no chão inconsciente. Jeff então se deitou sobre o corpo dele e o estrangulou. Após isso, Jeff fez tudo o que você pode imaginar em relação à perversão com o corpo de Steven. No dia seguinte, ele levou o corpo do jovem até o porão, e lá, ele cortou de maneira organizada parte de Steven. Depois, Steven foi enterrado no quintal de trás da casa. Eu não sei o que deu nele, mas algumas semanas depois ele decidiu desenterrar Steven. Ele separou a carne dos ossos, depois dissolveu a carne em ácido e se livrou de tudo na privada. Bom, já os ossos, ele pegou uma marreta e os destruiu. Você consegue perceber o quão frio ele foi? Tudo aquilo que ele aprendeu com o pai quando ele era criança, ele usou para se livrar das evidências. Esse foi apenas o início de todas as barbaridades que Jeff faria mais tarde. E eu posso afirmar para vocês com todas as letras que esse assassinato não foi o pior que ele cometeu. Pouco mais de um mês após a morte de Steven, o pai de Jeff voltou para casa com a sua nova noiva. Lionel não gostou nada do que viu. A casa estava uma bagunça e Jeff só cheirava a bebida alcoólica. Então, preocupado com o futuro de Jeff, Lionel exigiu que ele se matriculasse em uma universidade. Jeff então se matriculou, porém ficou apenas um semestre. Nessa época, Jeff já estava extremamente dependente da bebida alcoólica. Certo dia, Lionel foi até a universidade para visitar Jeff. E quando chegou lá, encontrou Jeff bêbado no dormitório. Além disso, viu que suas notas estavam extremamente baixas. Jeff não estava nada interessado em se formar, só se matriculou mesmo para o pai deixar de pegar no pé dele. Quando Jeff voltou para casa, Lionel ficou insistindo para que ele se alistasse no exército, e mais uma vez Jeff fez a vontade do pai. No começo, Jeff era descrito como um soldado comum, mas isso não durou muito tempo. Algum tempo depois, Jeff foi acusado por 2 militares de estupro. Um dos soldados afirmou que foi drogado por Jeff e abusado dentro de um dos veículos blindados. Acredito que no início ele conseguia controlar seus impulsos, mas o problema com o álcool deve ter dado a ele coragem para ir fazer o que ele tanto tinha vontade. Jeff então foi dispensado.
e ao invés de voltar para a casa de seu pai, ele foi para Miami. Jeff queria evitar a cara de decepção de seu pai, por isso resolveu ir para longe. O pouco dinheiro que ele tinha, ele gastou com bebidas, e ao ficar sem dinheiro, acabou tendo que recorrer ao seu pai novamente. Jeff pediu ao pai que deixasse ele voltar para casa. Lionel então deixou, só que dessa vez, Jeff teria que ajudar em casa e arrumar um emprego. Mas como já era de se esperar, Jeff não tomou jeito, e seu problema com a bebida só aumentou. Foi aí que o pai de Jeff decidiu que era melhor ele morar com a avó. Lionel esperava que a avó conseguisse influenciar o comportamento de Jeff. Isso porque ela era uma mulher religiosa. Além disso, Jeff também ajudaria nas tarefas do dia a dia. Por um bom tempo, Jeff conseguiu ficar de boa e respeitava as regras da casa de sua avó. Logo, ele conseguiu arrumar um emprego e demonstrou estar se recuperando. Mas Jeff ficou nesse emprego apenas por 10 meses e passou os próximos 2 anos desempregado. Em 1983, Jeff foi preso por exposição indecente. Não sei bem o que houve, mas parece que Jeff teria se mostrado nu na frente de 25 mulheres e crianças em um local público. Ele pagou uma multa e ficou em liberdade condicional. Em 1985, Jeff finalmente conseguiu um emprego e deixou de usar o dinheiro de sua avó. Nessa época, ele passou a frequentar saunas e bares gays. Foi nesse período que suas fantasias sexuais voltaram a atormentá-lo. Por um bom tempo, ele tentou ter relações normais com os parceiros. Porém, Jeff achava que os caras se mexiam demais. Além disso, ele queria que eles fossem completamente submissos, e dificilmente alguém iria aceitar suas condições. Foi aí que Jeff teve a brilhante ideia de colocar sonífero na bebida dos caras. Quando os jovens já estavam inconscientes, ele então fazia tudo que tinha vontade com o corpo vivo. Jeff conseguiu fazer isso com 12 pessoas do sexo masculino, e foi só depois dessas 12 vítimas fazer reclamações que Jeff ficou proibido de entrar na sauna gay. Depois disso, ele ficou um tempinho quieto. Mas certo dia, quando ele estava assistindo TV, viu que um jovem de 18 anos de idade havia sido morto e enterrado em um cemitério próximo de sua casa. Foi aí que Jeff teve a ideia de desenterrar o corpo. Ele foi até o cemitério para executar o seu plano, mas a escavação o deixou muito cansado e o chão era duro demais. Por isso ele abandonou a ideia e foi para casa. Um ano depois, Jeff foi preso por se bar na frente de um garoto de 12 anos. Cara, é absurdo imaginar uma coisa dessas. Ele conseguia ficar bem um bom tempo, mas depois do nada dava um troço na cabeça dele e ele fazia essas coisas asquerosas. Jeff foi condenado a 1 ano de liberdade condicional. Foi no ano de 1987 que as matérias de Jeff começaram de verdade. E o mais estranho de tudo isso é que essa segunda não foi proposital. No dia 20 de novembro, Jeff conheceu um rapaz chamado Steven Tommy. Esse cara tinha 25 anos de idade. Eles se encontraram em um bar. E lá Jeff convenceu o cara a ir com ele até um hotel que já tinha um quarto reservado. Os dois beberam bastante e em um certo momento da madrugada, Jeff batizou a bebida dele. Só que por um engano ele mesmo acabou tomando. No dia seguinte, Jeff acordou e viu Steven debaixo da cama. Steven estava com o peito esmagado e o corpo cheio de contusões. O mais estranho de tudo foi que Jeff também estava machucado. Seus punhos estavam feridos. Para se livrar de Steven, Jeff comprou uma mala grande. Ele voltou até o hotel, colocou Steve dentro da mala. Após isso, ele voltou com a mala para a casa de sua avó. Jeff esperou passar 1 semana e após isso ele desmembrou o corpo. E depois disso ele removeu a carne dos ossos. Eu sei que tudo isso é bem absurdo e bizarro, mas ele consegue piorar as coisas. Jeff esmagou os ossos e se livrou dos restos, mas ele guardou uma parte de Steven com ele. Jeff separou o crânio de Steven, fez uma higienização bizarra e nos próximos dias usou o crânio como recipiente para ejacular. Vocês têm noção do quanto isso é perturbador? Ele tinha uma mistura de perversão e sadismo. Tudo com ele era muito, mas muito bizarro. O recipiente não durou muito, pois depois de um tempo perdeu a consistência. Foi depois disso que Jeff começou a procurar mais vítimas. Nessa época, ele desencadeou. Jeff já não tentava mais reprimir os seus desejos sádicos. Ele definitivamente estava disposto a fazer tudo o que tinha vontade. Na época, era comum que alguns jovens gays não revelassem sua homossexualidade. Muitos deles tinham vergonha, e outros tinham medo dos pais. Por isso, muitos jovens saíam de casa. Jeff sabia disso.
Por isso, ele procurava vítimas que tinham esses perfis. Alguns jovens ele encontrava nas boates, já outros ele via na rua pedindo ajuda. Esses eram jovens que tinham problemas em casa ou que estavam desabrigados. Para esses jovens, Jeff oferecia comida e abrigo. Jeff fez um total de cerca de 17 vítimas, e o encontro do jovem que eu contei na introdução desse vídeo seria o número 18 se ele não tivesse conseguido escapar. Esse cara se chamava Tracy. Na época ele tinha 32 anos de idade. Esse cara viveu uma noite muito louca e perturbadora com Jeff. Mesmo com muito medo, ele soube ganhar a confiança de Jeff. Até mesmo na hora que Jeff se deitou no peito dele e disse que ia comer o coração dele, ele conseguiu manter a calma. Acho que foi isso que fez ele conseguir sair vivo dali. Ele estava sempre dizendo para Jeff que faria tudo o que ele pedia. Uma coisa que ele repetia muito também é que ele era amigo de Jeff e que ele não precisava se preocupar, pois ele não iria embora. Tracy viu que Jeff estava ficando calmo com o passar dos minutos. Com isso, ele aproveitou para fazer um pedido. Os dois estavam no quarto algemados vendo um filme de terror. Tracy pediu para que Jeff abrisse as algemas porque ele queria ir no banheiro. Jeff atendeu seu pedido, mas foi junto com ele. Após usar o banheiro, Tracy pediu para que os dois bebessem cerveja na sala ao lado do aquário. Jeff novamente atendeu seu pedido. Quando os dois se sentaram na sala, Tracy percebeu que Jeff estava distraído olhando para o aquário. Além disso, Jeff havia se esquecido de colocar as algemas nele de novo. Tracy viu que aquela era a hora dele escapar. Ele então deu um soco no Jeff e correu para fora do apartamento o mais rápido que pôde. Jeff caiu no chão após receber o golpe e por isso não conseguiu levantar a tempo de impedir que Tracy fugisse. Felizmente, havia 2 policiais na esquina do apartamento de Jeff e Tracy foi até eles e contou tudo o que havia acontecido. E nesse dia, Jeff foi preso. Jeff se aproveitou do preconceito contra os jovens negros e matou muito deles. Essa não teria sido a primeira vez que uma vítima teria tentado escapar dele. A primeira vítima que tentou escapar era um menino de 14 anos de idade. Esse jovem conseguiu sair de casa e foi até a polícia, que também estavam na esquina. Ele pediu ajuda e alguns vizinhos também tentaram ajudar, mas Jeff foi atrás dele e conseguiu convencer os policiais de que eles eram namorados. Jeff levou o jovem para dentro de casa e lá ele matou ele. Jeff também canibalizou muitas de suas vítimas, e mais tarde ele contou que fez isso em uma tentativa de fazer com que eles fizessem parte do seu corpo. Sério, isso é muito doentio. Jeff foi sentenciado e levado para uma prisão de segurança máxima, e lá ele se voltou de vez para o cristianismo e se tornou um cristão nascido de novo. Na manhã do dia 28 de novembro de 1994, Jeff acordou e foi fazer seus trabalhos designados com mais 2 presos. O guarda deixou os 3 sozinhos por apenas 20 minutos, e quando ele voltou, Jeff já estava morto. O mundo passou a saber da história de Jeff. Muitos consideravam ele um verdadeiro monstro. Já outros culparam seus pais por não terem dado a atenção que ele precisava quando era criança. Eu sinceramente acho que os pais realmente tiveram culpa. Mas também acho que Jeff poderia ter tomado um caminho diferente. Porém, ele deixou que seus desejos sádicos junto com a bebida tomasse o domínio total sobre ele. Deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo com seus amigos. Um beijo e até o próximo vídeo.